Olá pessoal, uma boa tarde a todos, aqui professor Daniel Paiva. Eu estou aqui hoje com o Lucas, nosso orientando no mestrado em ensino aqui na Universidade Federal Fluminense, no campus de Santo Antônio de Pádua, e a gente vai falar um pouco sobre a experiência do techgrupo.com relacionando quadrinhos e educação. Antes, no entanto, é importante agradecer a toda a organização do evento, Congresso Nacional de Histórias em Quadrinhos, pelo convite e por nos dar essa oportunidade. Eu sou o professor Daniel Paiva, como eu disse, a minha formação é toda na área de ciência da computação e atualmente, desde 2015, trabalho no campus de Pádua com informática educativa, uso de recursos tecnológicos na educação e estou vinculado ao programa de mestrado, onde tenho orgulho de orientar o Lucas Campos, que é autor de quadrinhos, ele desenvolve os seus próprios e a gente está tendo uma oportunidade genial de experimentar diante de algumas crianças e jovens, diante de um ambiente de sala de aula, a aceitação e a contribuição efetiva que a gente já identifica em vários cenários dos quadrinhos. A gente está vinculado ao programa de pós-graduação em ensino e o nosso objetivo, enquanto essa apresentação, é conversar um pouco com vocês sobre a história e o sucesso dos quadrinhos em diversos vieses, diversas vertentes, e também apresentar um pouco do grupo de pesquisa que a gente faz parte, as atividades que a gente faz parte nesse grupo de pesquisa e também como grupo de educadores Google, e além de tudo falar um pouco do projeto do mestrado do Lucas e também apresentar algumas coisas de quadrinhos autorais que ele elabora. Foi uma surpresa grande para mim quando da seleção do mestrado apareceu o Lucas com um projeto muito interessante, muito promissor, e enquanto a gente estava conversando já numa das fases finais, ele dizer, em resposta a uma pergunta que eu tinha feito de onde veio a ideia de trabalhar com quadrinhos, ele dizer que era um dom e que era algo que gostava muito de fazer e, portanto, essa oportunidade para a gente é legal demais, principalmente para a gente que acabou de vir de Macaé, no Fórum Nacional de Arte Sequencial, onde a gente apresentou lá o trabalho e eu tive orgulho de ser convidado para coordenar a sessão de apresentação dos trabalhos. Aqui tem algumas formas de contato para que vocês possam conversar um pouco com a gente em outros cenários. De qualquer forma, esse mesmo slide ele volta no final para que todo mundo possa ter acesso a mais informações e a gente possa trocar figurinhas, porque obviamente que esse tipo de evento ele é fundamental para iniciar um contato e para a gente poder firmar parcerias. Eu não sei do nosso público quantos têm interesse em realizar um mestrado em ensino, mas eu quero desde já colocar o nosso programa e a minha pessoa à disposição para a gente conversar a respeito de alguns projetos, porque certamente é algo que me interessa muito. Como eu disse, eu sou da área de computação e a minha afinidade com histórias em quadrinhos e arte sequencial vem do meu trabalho utilizando computação gráfica, inteligência artificial e simulação de multidões, que eu trago desde o meu trabalho de conclusão de curso, desde a minha graduação, passando pelo meu mestrado, pelo doutorado que eu realizei com uma bolsa da FAPESP na Universidade de São Paulo. Bom, vamos falar um pouco sobre o que é o Techgrupo. O Tech, como eu disse, ele é um grupo de pesquisa, ele foi criado na instância da Universidade Federal Fluminense, então ele tem uma chancela da universidade, uma autorização da universidade para utilizar o espaço e também está cadastrado no CNPq como um grupo de pesquisa atrelado à área de educação como linha principal, mas trata-se de um grupo transdisciplinar. O objetivo é considerar tecnologia e aparatos digitais em benefício da educação, mas também conversando com diversos profissionais de várias áreas para que a gente possa de fato contribuir para a melhoria do quadro da sala de aula e o ambiente escolar que a gente passa todos os dias. Então a gente tem no Tech profissionais da computação, profissionais da comunicação social, da filosofia, das ciências naturais, da ciência cognitiva e obviamente bastante gente da educação. A respeito de filosofia, inclusive convidar a todos, porque nos dias 16 e 17 agora de agosto eu vou estar no workshop
de filosofia da mente, discutindo um pouquinho sobre o problema dos nativos digitais que já estão nas cadeiras das salas de aula e são, portanto, os professores que estão em formação e já estão começando a lidar no ambiente escolar. Como é que esses caras vão lidar com esse avanço tecnológico e como é que a gente vai discutir esse tipo de coisas. Brevemente, falando a respeito do TEC, a gente tem por padrão realizar 5 tipos de eventos. 2 eventos que são locais, que são pontuais, atividade TEC e dia TEC. TEC Encontro, que é o nosso encontro anual. Mais para frente eu vou comentar com vocês novamente, convidando-os para participar do TEC Encontro 2018, que já está confirmado para o dia 29 e 30 de novembro, aqui mesmo no campus de Santo Antônio de Pádua. Além disso, a gente tem chancela internacional para realizar a Semana Nacional do Cérebro e para realizar o Scratch Day, que é Scratch, uma ferramenta de muito fácil desenvolvimento, mesmo por aqueles que não são da área de tecnologia, para que eles possam desenvolver recursos didáticos, jogos e coisas do tipo. A respeito das produções, portanto, como vocês puderam perceber, no TEC a gente trabalha não apenas com aplicação de tecnologia, mas também com desenvolvimento, seja de portais da internet, seja de objetos utilizando robótica, seja de adaptação de alguns jogos já existentes, como pode ser visto aqui embaixo, mas também com inovação, com criação de jogos e também uma questão muito latente no TEC, que é o aspecto sustentável. Então a gente tenta utilizar lixo eletrônico e recursos recicláveis para produzir material que seja útil para o ambiente escolar, para os professores e para a sala de aula. Aqui um outro exemplo de alguns jogos que a gente ou produziu do zero, ou adaptou e aplicou na sala de aula e tem alguns benefícios interessantes pra caramba. Por que eu estou falando disso? Pela afinidade com histórias em quadrinhos, com arte sequencial e com todo o tema que permeia esse evento que a gente está participando. Vou passar agora a palavra ao Lucas para a gente poder conversar um pouquinho mais exatamente sobre a história dos quadrinhos e sobre essa relação mercado. Como é que os quadrinhos vêm, como é que a gente está estudando essa inserção na sala de aula e como que a história, olhando pelo lado mercado, algo que vira montantes absurdos de dinheiro, tem impactado a sociedade e como é que isso no final pode ser adaptado para a educação e para a gente tirar proveito, dando melhores aulas e tendo melhores resultados. Perfeito, Daniel. Então, agradecer a participação de todos os ouvintes. Vamos começar falando sobre o início dos quadrinhos, seu sucesso, a relação com o mundo acadêmico e, infelizmente, o preconceito que essa linguagem ainda enfrenta. Falar de quadrinhos é falar de uma manifestação cultural, se não for a mais, é uma das mais famosas do século XX e, consequentemente, do século XXI. Os quadrinhos que começaram como mero entretenimento infantil hoje estão em diversos setores da sociedade, inclusive na academia científica, mais especificamente dentro da sala de aula. E apesar do preconceito daqueles que ainda insistem em associar os quadrinhos à sua linguagem a um mero entretenimento infantil, a gente vem trabalhando no mestrado em ensino para mostrar que quadrinho sim pode ser para a criança, mas é um leque, é uma linguagem muito, muito abrangente. O que é quadrinho? É muito importante quando a gente começa a falar de algum tema de estudo, principalmente um tema que tem uma imagem tão manchada pelo preconceito como os quadrinhos, conceituando para que a gente possa, de forma científica, conscientizar aqueles que ainda não têm uma visão ampla sobre o tema. Segundo Scott McCloud, o estadunidense Scott McCloud, das maiores referências de estudo acadêmico de quadrinhos, o meio que a gente chama história em quadrinhos se baseia numa ideia simples: posicionar uma imagem após a outra com o intuito de mostrar a passagem do tempo. Falar de quadrinho também é falar dos seus tipos. Quadrinhos e suas linguagens têm uma amplitude muito grande. Baseado na análise do professor Paulo Ramos, no seu livro A Leitura dos Quadrinhos, os quadrinhos se dividem em 3 grupos. Primeiro, o grande grupo, que reúne características em comum. O grupo das charges e dos cartoons, que são bem parecidos, mas tem uma diferença muito marcante. As charges abordam temas políticos e os cartoons não. E, por fim, o grupo das tiras em quadrinhos, que são histórias contadas em tiras de papel, sempre com temática de humor ou crítica social.
Falar de quadrinhos também é falar de suas linguagens. Sempre que a gente fala de quadrinho, nós estamos falando destes elementos que estão apresentados na imagem. Falar de quadrinho é falar de texto, é falar de balão e apêndice, é falar de letramento, noção de espaço-tempo, de personagens, cor e desenho, onomatopeia, vinheta e ato. Todos esses elementos unidos ajudam a montar a grandiosidade da linguagem dos quadrinhos. Na próxima imagem a gente tem um exemplo em uma página de uma tirinha do Obelix que mostra todos os elementos que compõem a linguagem dentro de uma só página. Falar de quadrinhos também é falar de sua história, e uma história que é antiquíssima. Se levarmos em consideração o conceito do MacLeod de que quadrinhos são sucessão de imagens para narrar um fato, podemos dizer que a pré-história dos quadrinhos está nas pinturas rupestres. Aqui temos exemplos datados de 1630, mostrando que a linguagem é muito antiga. Aqui é uma propaganda feita pela Igreja Católica na época contra Martinho Lutero. Falar da gênese dos quadrinhos modernos é se remeter ao Brasil do século XIX, dando destaque ao ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. Agostini foi um dos primeiros produtores de histórias em quadrinhos no mundo, e a Academia Brasileira, o setor da Academia Brasileira que estuda quadrinhos e sua história, tem defendido essa bandeira para dar a valorização a esse artista nacional. Um dos grandes marcos da história das histórias em quadrinho é a publicação do Yellow Kid em 1895. Quando Richard Outcault cria o Yellow Kid, ele cria a base, dando uma série de elementos do quadrinho moderno que existem até hoje. A Era Heróica foi um dos períodos mais marcantes e até hoje muito significativo para a história das histórias em quadrinhos. Quando a revista Action Comics é lançada em 1938, o boom dos super-heróis toma conta dos Estados Unidos e pouco depois do mundo todo. São personagens que até hoje têm uma relevância histórica e social muito grande, têm um valor de mercado importantíssimo. Para você ter ideia disso, só os filmes que adaptam quadrinhos da Marvel Comics até o ano passado geraram 15 bilhões em bilheteria. Nós estamos falando de valores exorbitantes de uma linguagem que não é tão recente. Outro marco muito importante na história dos quadrinhos foi a Segunda Guerra Mundial. Com o surgimento da Segunda Guerra, os quadrinhos ganham um uso ideológico e também pedagógico. Foi durante a guerra que o quadrinista Will Eisner, como a gente pode ver no próximo slide, no próximo, por favor, o quadrinista Will Eisner cria quadrinhos com o intuito de instruir os soldados. Foi um dos primeiros exemplos na história do uso pedagógico dos quadrinhos. No entanto, o pós-guerra marca um período sombrio para a indústria, porque os títulos de herói perdem visibilidade e as histórias de terror e suspense ganham as bancas e livrarias dos Estados Unidos. No entanto, esse tipo de obra chama a atenção de pais, professores, e os quadrinhos ganham um inimigo muito forte nesse período. O Dr. Frederick Wertham lança em 1954 a obra Seduction of the Innocent, onde basicamente ele tinha uma tese. Eram os quadrinhos os responsáveis pela delinquência juvenil nos Estados Unidos. O livro de Wertham tem muito sucesso, muita visibilidade, e as críticas que ele faz ao quadrinho e suas linguagens chegam ao Senado dos Estados Unidos. Dessa reunião no Senado dos Estados Unidos, um subcomitê, junto com editores, aprova um código de censura dos quadrinhos, o Comics Code Authority, que dava uma série de normas para os quadrinhos, o que limitava a criatividade dos editores e foi um veículo de censura que vigorou por muitos anos. Aqui uma cena muito comum durante o período de vigor do Comics Code, que eram quadrinhos sendo queimados. E este é o símbolo aprovado pelo Comics Code, que estava presente em diversas capas. Para ir para a banca, os quadrinhos necessariamente tinham de ter esse selo. Mesmo com o vigor do Comics Code, diversos outros países conseguiram produzir quadrinhos significativos que até hoje têm muito sucesso. Aqui eu listei 3 exemplos fora dos Estados Unidos, que é o Astro Boy, criado pelo japonês Osamu Tezuka, a Mafalda, criação do argentino Kino, e os quadrinhos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que até hoje são um sucesso de público e venda muito grande. O renascer dos quadrinhos surge a partir do final da década de 70 e início de 80, quando o Comics Code começa a perder visibilidade e impacto na indústria. Obras como Maus, Batman Cavaleiro das Trevas e o Watchmen surgem para mostrar que a linguagem pode ir muito além de histórias de super-heróis ou mero sangue e violência gratuito. Essas obras, algumas com contexto histórico, filosófico e social muito grande,
revolucionam a linguagem dos quadrinhos e são tidos até os dias de hoje como marcos históricos muito importantes da indústria. Hoje, o sucesso dos quadrinhos está muito atrelado ao cinema e às séries. Estamos falando de um mercado bilionário que tem um número de fãs cada vez maior, e uma vantagem dessa afinidade cinema-quadrinho é que o nosso aluno que está assistindo o cinema, que consome via Netflix e outros serviços de streaming, adaptações dos quadrinhos, se sente muito mais interessado de ver essa linguagem em sala de aula. Por conta disso, a gente vem trabalhando com a proposta de inserir os quadrinhos no meio educacional. A relação entre quadrinhos e mundo acadêmico é muito importante de ser discutida, porque desde a década de 60, quando surgem os primeiros trabalhos acadêmicos na Europa e nos Estados Unidos, a gente vê que a grande parte da academia catedrática não vê com bons olhos a linguagem dos quadrinhos. Hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, a produção é grande, tem muita qualidade, mas infelizmente esbarra em fatores editoriais. Dificilmente um setor bibliográfico de uma livraria não vai citar em uma fonte de referência a linguagem dos quadrinhos ou algum autor que estude ela. A gente fala de quadrinho e educação principalmente por alguns fatores que estão listados aqui no slide. Primeiro, a gente tem que conhecer a importância da linguagem dos quadrinhos para trabalhar com o nosso aluno. Nós estamos falando de nativos digitais que estão em sala de aula e o modelo de escola do século passado não é atraente para eles. Então, reconhecer a sua linguagem é reconhecer as potencialidades. O quadrinho hoje tem muito mais potencialidade do que os recursos didáticos antiquados que, infelizmente, ainda dominam o ambiente escolar. Falar de quadrinho também é falar da alfabetização necessária nessa linguagem, mais importante ainda, no letramento necessário que tanto professores quanto alunos devem ter e fazer uso. Os quadrinhos têm uma mensagem social, filosófica muito importante, e levá-los para a sala de aula é estimular o pensamento crítico de nossos alunos. Também falamos do quadrinho como uma alternativa para o embate visual e verbal, já que historicamente a linguagem verbal teve o status de conhecimento científico e o visual ficou ligado a mero entretenimento. Mesclar visual e verbal é alcançar um nível de conhecimento, tanto científico quanto do nosso cotidiano, que nunca foi testado em outros tipos de linguagem. A metodologia do desenvolvimento da nossa pesquisa se divide em dois momentos: o momento de leitura bibliográfica e revisão, e na aplicação de oficinas para os alunos. Levamos os quadrinhos para a sala de aula com alunos da rede pública e privada de séries variadas, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º do ensino médio, com o intuito de avaliar como eles recebem a linguagem dos quadrinhos. Ao final, aplicamos questionários com esses alunos e também com outros professores, alguns com mais e outros com menos familiaridade com esse tipo de linguagem. Aqui estão as produções autorais que eu tenho desenvolvido durante a pesquisa, e eu enfatizei a necessidade de usar recursos simples. Todos esses quadrinhos foram feitos apenas com lápis, papel, borracha e caneta, para mostrar que esse tipo de linguagem está muito presente e muito acessível no cotidiano do nosso aluno. Esse tipo de produção, creio eu, estimula o aluno a ler, a desenhar e ter uma visão mais aberta para esse tipo de linguagem. Até o momento, nós recebemos uma menção honrosa no primeiro colóquio de História e Filosofia da Ciência no Instituto. Tivemos uma comunicação aprovada no Centro Universitário São José, em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Acabamos de chegar de uma comunicação no 4º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, e dessa comunicação sairá um capítulo de um livro do Aspas que será lançado até o início de 2020. Bom, é isso aí. A nossa pesquisa ela está no meio do desenvolvimento. A gente está começando a ter resultados de aplicação dos quadrinhos na sala de aula. A gente já tem respostas muito positivas. A nossa análise a respeito de opinião de professores e opinião dos alunos é de que os quadrinhos precisam ser inseridos na sala de aula. É uma das formas de rejuvenescer, de trazer a linguagem para muito mais próximo daquilo que o aluno, que a criança, que o jovem gosta, está habituado e se interessa por fazer. Portanto, esse é um dos trabalhos que faz parte do nosso rol de pesquisa do tecgrupo.com, onde a gente se dedica a estudo, a experimentação, a desenvolvimento, e o nosso objetivo é trabalhar em cima de parcerias em prol da educação.
certamente que os quadrinhos fazem parte direta do nosso interesse. Como eu disse no início, a gente precisa deixar aqui um convite para o nosso evento, chama Tech Grupo, realizado pelo Tech Grupo, chama Tech Encontro, que no ano de 2018 vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro. Maiores informações podem ser obtidas no techgrupo.com, mas a gente já está conseguindo confirmar algumas oficinas, algumas mesas, inclusive com representantes da Google, que vão estar disponíveis para discutir um pouco do uso da tecnologia, como a gente pode contribuir para a educação, e também com algumas pessoas da Aspas que já confirmaram presença e certamente vão abrilhantar nosso espaço. Quero aproveitar a oportunidade para convidá-los a submeter trabalhos e a oferecer oficinas, palestras e demais atividades no âmbito do Tech Encontro. Essas informações estão em fase final de fechamento e com certeza até início de setembro a gente já vai ter todas as regras e todas as definições para que todo mundo possa participar. Como eu disse no início, a gente tem diversas formas de contato. A forma mais direta é pelo Instagram. Então tem o canal, tem o perfil do Tech Grupo, tem o perfil do Lucas Campos, tem o perfil Prof. Daniel Paiva e também a gente tem a página do techgrupo.com no Facebook, o perfil do Lucas Campos e o meu perfil, Professor Daniel Paiva ou Prof. Daniel Paiva. Tá? A gente quer agradecer muito a oportunidade, aqui estão as referências, depois vocês podem pausar, assistir com calma e copiar. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. E certamente a gente vai ter o maior prazer em responder vocês por e-mail e conversar um pouco mais e prolongar isso que pra gente é um início, é um start. Muito obrigado a toda a organização do evento pela oportunidade, muito obrigado a cada um de vocês que nos assistiu, que se interessa pelos quadrinhos, que se interessa pela educação, porque certamente unidos, numa força conjunta que a gente consegue valorizar os quadrinhos, valorizar a educação e contribuir de fato para que a gente tenha um futuro promissor. O e-mail do Lucas é campuslucas1994@gmail.com e o meu e-mail é profdanielpaiva@gmail.com. Muito obrigado a todos, muito feliz de estar aqui participando, muito feliz de iniciar nessa questão dos quadrinhos, poder deixar minha parcela de contribuição. E certamente o Lucas tem sido fundamental nessa aproximação que eu tenho tido com toda a comunidade de vocês. Muito obrigado e mais uma vez um abraço a todos. Obrigado.